Pois eu vim aqui para poder fazer mais um videozinho de revisão sobre abiogênese e biogênese. E eu sei que vocês adoram esses nomes, adoram quando a gente fala sobre isso. E eu vou começar explicando uma coisa muito importante para vocês, que é a questão do nome. Então eu tirei todos os desenhinhos que estavam aqui em volta. Eu quero circular o nome Gênese, que significa surgimento. Então olha só, pessoal. Gênese significa surgimento. Igual lá na Bíblia, o primeiro capítulo da Bíblia não é Gênesis, então é de surgimento, de como tudo começou. Bio significa vida, ok? Então olha só, eu tenho duas teorias aí, ó. Biogênese e abiogênese. Então as duas teorias vêm falar sobre a origem da vida. A diferença é que quando eu tenho esse Azinho aqui na frente, ele significa não. Então esta primeira teoria aqui vai falar o seguinte: a vida surgindo de uma coisa que não tem vida. Vai ficar mais fácil de entender daqui a pouco. E a de baixo vai falar que é a vida surgindo de alguma coisa que tem vida. Então vamos ver um pouquinho de cada uma detalhadamente? É o seguinte, ó. A princípio, acreditava-se que a vida surgia de matéria inanimada, sem vida. Então era como se, por exemplo, eu pudesse pegar um pedacinho de madeira, juntar com uma pastinha e aí deixasse lá e ia surgir uma vida a partir disso, ok? Então é surgir uma vida a partir de alguma coisa que não tem vida. Então vamos lá, ó. Os mais clássicos dos experimentos que tentavam explicar a abiogênese era o surgimento de ratos a partir de roupa suja. A galera não se limpava, não tomava banho, suava, pegava a roupa suja, colocava a roupa suja lá no cantinho, colocava uns grãozinhos de trigo, igual receita de bolo, e botavam no porão e deixavam uns dias, geralmente de 7 a 14 dias. Aí o que acontecia? Vinha o ratinho ali, ó, e nascia. É pena que o ratinho não é bonitinho assim que nem esse daqui que tá aqui, né? Pelo contrário, imagina esses ratos horrorosos gigantescos que a gente confunde até com gato de tão grande invadindo a sua casa. A galera fala, mas coloquei roupa suja, eu coloquei trigo, deixei ali no calor, não nasceu um rato, claro que como fazer essa receitinha aí, nasceu um rato. Então, beleza, pensa aí. Então essa teoria vai falar que a partir da roupa e do trigo, eu consegui fazer com que o rato aparecesse ali, surgir, nascer. Ele não veio de outro lugar, ele nasceu daquela roupa ali, ok? Então essa é a teoria da abiogênese. Por isso que esse azinho aqui da frente significa não, não de não vida. Agora vamos lá. Biogênese é a teoria que veio para poder falar assim, galera, olha só. Você não tá pensando direito não, né, minha filha? Porque não é possível que uma roupa vai fazer nascer um ser vivo. Então esse cara aí, o Francesco Redi, ele foi o primeiro a falar assim, galera, vamos parar pra pensar um pouquinho, que é impossível nascer um ser vivo de uma matéria bruta que não tem vida, é impossível nascer um ser vivo de uma cadeira, é impossível nascer um negócio assim, não tem condições. Então, vamos pensar, aí a galera ficou, você vai ficar falando isso aí assim? Tem que explicar, tem que provar. Aí ele falou, então já é, vou provar. Foi ele fazer o experimento. Então, olha só, ele fez um experimento para poder explicar que a vida poderia surgir somente a partir de uma outra vida que já existia. Eu já falei esse experimento aqui com vocês. Lembra, eu peguei o pedaço de carne que não tem vida, coloquei no frasco, tampei o primeiro frasco. Botei no segundo frasco, coloquei uma telinha, um gaze aqui em cima. No terceiro frasco, eu deixei tudo aberto. Deixei lá 7 dias. Bom, segundo a teoria da biogênese, tem que nascer vida nos 3 frascos. Afinal de contas, você vai se a vida está nascendo da coisa inanimada, que no caso seria a carne, não interessa se o frasco está aberto ou está fechado. Concorda comigo? Então teria que nascer vida, algum tipo de ser vivo a partir desses 3 frascos. No final do experimento, ele descobriu que só tinha vida, só tinha larvinha de mosca no frasco 3, que era o frasco que estava destampado. Aí ele falou, galera, óbvio, né? Vamos pensar aí. A mosca vem, a mosca entra, a mosca que está viva deixa aqui um ovinho para poder surgir uma nova mosca. No segundo frasco, a mosca não tem como entrar, porque está tampado com gases. No terceiro frasco, menos ainda. Aí o pessoal ficou assim, meio assim, mas a gente tem que concordar que o experimento dele foi genial. Porque se você perguntasse assim, mas precisa ter oxigênio? Pois ele provou no frasco 2 o oxigênio entra, e mesmo assim
não surge a vida. Então, ó, repara, a vida não está surgindo da carne, ela está surgindo da mosca do ambiente que já existia, que está invadindo aquele ambiente. Quando a mosca não consegue invadir, não tem vida. Então, com esse experimento maravilhoso, ele provou que a vida só podia surgir de uma outra vida, ok? Isso daí foram as duas primeiras teorias para o surgimento da vida na Terra. Acontece que não é assim que funciona, né? Porque se você parar para pensar comigo, pensa comigo agora, hein? Se uma vida nasce a partir da outra vida, quem foi a primeira vida que surgiu? Momento de tensão aqui, hein? Eu sei que vocês pensaram assim, Adão e Eva, mas não posso falar só Adão e Eva, né? É a única teoria que existe. Então, a gente vai entrar numa nova teoria, que é a teoria da hipótese heterotrófica. É o seguinte, um cientista chamado Oparin, ele afirmou que os primeiros organismos vivos surgiram espontaneamente em uma transformação lenta e gradual a partir de moléculas orgânicas presentes nos oceanos primitivos. Meu Deus, Tayane, você falou e eu não entendi nada, pois eu vou explicar com uma imagem maravilhosa agora. Se liga nessa imagem, a quantidade de informação que tem aqui, ó. Primeira coisa que a gente vai observar aqui, ó, a atmosfera primitiva, cerca de 3,8 bilhões de anos atrás, galera. Ninguém estava nem pensando em existir nessa época, porque há 3,8 bilhões de anos não tinha nada, nem o coronavírus. E aí é o seguinte, pessoal, nessa atmosfera, como é que ela estava? A gente tinha gases, hidrogênio, metano, de amônia, gases de nitrogênio, e esses gases estavam espalhados pelo ambiente. Outra coisa também que a gente tinha, radiação ultravioleta, o sol estava batendo ali, estava fazendo um calor danado. Outra coisa que a gente tinha, se tinha muito calor, o que acontecia com as águas dos mares e oceanos? Eles evaporavam. E se evaporava muito, obviamente que chovia muito. E essas chuvas eram de tempestade, com descargas elétricas. Além disso, ainda tinha um calor dos vulcões que eram lançados, que a Terra estava uma bagunça danada naquela época. Então, há 3,8 bilhões de anos atrás, eles acreditavam que estavam num estágio que estava muito complicado, mas acontecendo muita coisa junto. Agora imagine isso tudo aqui acontecendo ao mesmo tempo. Então você tem moléculas, você tem descarga elétrica, você tem eletricidade, você tem energia, você tem temperatura, você tem calor, você tem radiação, você tem tudo. E essas moléculas, elas não ficam paradas, elas ficam se movendo, se batendo uma na outra. E aí o que acontece? Elas começam a reagir entre si. E à medida que elas vão reagindo entre si, eu começo a criar moléculas orgânicas simples, ok? Que são chamados de aminoácidos, os açúcares, os ácidos graxos. E a partir dessas moléculas orgânicas simples, elas continuaram se transformando, continuaram se modificando, continuaram se encontrando, até que essas moléculas ficaram se tornando moléculas que antes eram simples, se tornaram moléculas grandes, até se tornarem células, até surgir um ser vivo. Ok? Então, ó, quando eu volto lá e ele fala que surgiram os primeiros organismos a partir de uma transformação lenta, é porque essas reações que estavam acontecendo aqui, ó, não eram assim, aconteceu. Não, foram anos, milhões de anos de reações que foram acontecendo e se juntando para que isso ocorra. Sem contar que ele fala que foi a partir de moléculas orgânicas que surgiu a vida. Então, ó, a partir dessas moléculas aqui em cima, que são inorgânicas, elas se juntaram e formaram moléculas orgânicas. Mas o que é molécula orgânica e o que é molécula inorgânica, Tayane? Molécula inorgânica, pessoal, geralmente é que está no ambiente. Tem no nosso corpo? Tem, mas não faz parte precisamente da composição. Quando a gente fala da composição do nosso corpo, a gente está falando de moléculas orgânicas, ok? A gente fala de aminoácidos, de proteínas, de enzimas, são essas coisas que tem no nosso corpinho aí, a gente chama isso de moléculas orgânicas, ok? Que vem, a palavra orgânica vem mesmo de organismo, ok? Então, ó, presta atenção, hein? Eu te mostrei agora 3 teorias e ainda tem a quarta, né? Que é a teoria que fala sobre a criação divina. Deus veio, colocou Adão e Eva e foi isso aí, paraíso durante um tempo e depois botou a gente para correr. Então, ó, pessoal, eu fiz um resumão aqui sobre as teorias, as principais, né, teorias que a gente já viu na aula que fala sobre o surgimento da vida na Terra, ok?